Educando seu bolso. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Educando Seu Bolso. Meu nome é Fernanda Almeida e hoje nós vamos conversar sobre Marketplace. No contexto da pandemia do novo coronavírus, o e-commerce teve um crescimento muito expressivo. Segundo pesquisa da Ebit Nielsen, o faturamento com vendas online subiu 47% no primeiro semestre de 2020. E o Marketplace se provou ser um dos mais rentáveis no meio do comércio eletrônico. Então, para ajudar a gente nesse bate-papo, o Educando Seu Bolso trouxe o Thiago Sarraf. Ele é fundador e consultor da empresa Doutor E-Commerce e eu vou chamar ele para se apresentar um pouco para vocês. Então, seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Sempre bom falar um pouco mais aí sobre e-commerce, né? Quer que conte um pouquinho sobre mim? Um pouquinho de história? Por favor. Se apresenta para o nosso público. Eu amo falar de mim, né? Eu sempre faço essa brincadeira. Falo tanto, mas é uma coisa que ainda me incomoda. Mas resumindo bem, eu estou nesse mercado há bastante tempo, estou indo para 18 anos. Eu estudo muito, né? Sempre vivenciando aí as experiências. Hoje minha atividade principal é a consultoria. Eu tenho uma consultoria onde ajuda diversos clientes. Eu dissemino muito conteúdo, dando aula, gravando um vídeo no YouTube e um grupo no Telegram, onde eu compartilho todos os estudos que eu faço e gosto de disseminar, porque quanto mais a gente subir a régua do mercado de e-commerce, é melhor para todo mundo, né? E a gente aproveitou bem esse ano, apesar da situação, a gente lamenta muito, mas se a gente não tivesse tão estruturado, tão preparado, a gente não daria conta do que aconteceu. Então, tá aí o reflexo, né, o crescimento que foi positivo para todo mundo. Sim, com certeza, né? Apesar de ser um momento difícil, teve setores que tiveram crescimento e agora a gente tem que saber aproveitar das melhores formas, as melhores oportunidades que Sim. surgiram desse momento também, né? Apesar de ser um momento tão crítico. Para então já entrar no tema de marketplaces, eu queria que você desse para a gente, Thiago, um pouco do panorama do comércio digital no Brasil e explicasse o que é marketplace para o nosso público. Tá, beleza. Bom, o marketplace, na verdade, é até um conceito relativamente simples, vamos falar assim. É um local onde tem diversos lojistas vendendo os seus produtos ou serviços, né? Depende muito do fim daquela empresa, tá? Então, eu sempre dei um exemplo até daquele marketplace mesmo em São Paulo que tem lá, né? É um shopping, tem diversas lojas, você entra em um único local para poder ter acesso a diversas ofertas. O marketplace é isso. O que tem que ter em contrapartida? Tá? A contrapartida dele é que você tenha audiência, que você tenha acesso, que você tenha um serviço de confiança e reputação, onde eu vou entrar, exemplo, Mercado Livre, conheço, sou comprador, tenho minha conta, tenho uns benefícios, tenho uns pontos que eu ganho. Eu vou acessar diversos lojistas que eu sozinho nunca chegaria, não encontraria ou muito menos compraria por desconfiança. E eu estou confiando numa entidade chamada Mercado Livre e vou lá e compro. Esse é o conceito literário de marketplace. Só que a gente vai ter outras vertentes. Por exemplo, o Enjoei eu posso considerar um marketplace? Sim, de produtos usados. O Elo7 eu posso considerar? Sim, de artesanato. E eu vou tendo outros meios, né? Até a Web Motors, por exemplo, ela é um marketplace de anúncio de carro, né? Então eu vou lá, tem diversos lojistas, pessoas, né, que eu sozinho não confiaria nela, mas tem uma entidade por trás reguladora. É muito simples o conceito, tem a relação de compra e venda. Porém, a responsabilidade da venda não é do marketplace, ele é um intermediário. Tanto que ele emite uma nota de prestação de serviço para o lojista. Ele é um cara que está oferecendo uma publicidade, trazendo o comprador e conectando o vendedor. O pessoal confunde um pouco isso. Mas ele está ali arbitrando em favor do usuário a venda daquele produto. Então, ele deixa um pouco mais confiável e tranquila a relação. É muito legal que você já tocou em alguns pontos. Por exemplo, você já listou alguns marketplaces também, para as pessoas conhecerem. Por exemplo, tem o Mercado Livre, é um dos que você citou, Enjoei, tem Magazine Luiza, tem B2W, tem uma série de marketplaces e também algumas vantagens, né? Essa questão da visibilidade maior, que as pessoas elas podem ter com o marketplace. Para além disso, a questão da confiabilidade. E aí também me lembrou de um outro ponto, quando você fala sobre que toda a responsabilidade, na verdade, é do lojista, que também é um dos pontos das pessoas poderem se destacar nesses marketplaces, é justamente, por exemplo, elas terem um bom relacionamento com o cliente, elas entregarem no prazo, porque sempre ela está sendo avaliada,
tem uma notinha lá, olha, esse aqui sempre entrega no prazo, esse não entrega. Já saiu um pouco assim do que a gente estava falando, mas é um ponto que eu me lembrei a respeito dessa responsabilidade dos lojistas, né? Sim, lojas, né? O Marketplace ele é uma loja que tem muito acesso, tem muita base, e ele dá a possibilidade de outros lojistas entrarem no seu ambiente e vender por lá também. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Submarino, Americanas, o grupo B2W. Eles eram lojistas, tinham muito acesso e abriram isso daí. Eu fiz um vídeo há uns 3 anos atrás, né, quase 3, né, vai virar 3 anos, sobre os principais marketplaces do mercado. Subi lá no meu canal. Ali eu listei algo em torno de 50, tá? Inclusive tem até uma loja especializada em venda de produtos para cavalo, tem uma loja de venda de produtos militares. Então tem diversos segmentos que você vai poder trabalhar e aproveitar. As grandes, né, as famosas, Magazine Luiza, o Dada Fit, a Zattini, o Lixo, de certa forma, trabalha um pouco nessa forma, o Mercado Livre que eu já citei. Então, assim, a gente tem bastante opção no mercado hoje e tem aqueles de verticais, né, que são mais específicos. O Elo7, né, essa loja de cavalos, de produtos militares, e, enfim, a gente tem mais um monte de outro. Tá? E o segundo ponto que você comentou foi da questão do atendimento, né? Hoje, um dos grandes fatores que tem dentro do Mercado Livre, para o cara conseguir vender mais lá dentro, é a reputação atrelada à medalha. Não só o número de vendas dele, mas sim a prestação de atendimento, ele honrar as vendas e ele atender bem e atender rápido. Então isso daí é uma moeda de troca muito forte. Inclusive na B2W, quando você começa a ter atraso de entrega, quando você começa a ter atraso de atendimento e não responder, a tua nota cai. E assim, o que o cara vendia 10 pedidos num dia, ele começa a vender 5. Então ele obriga o cara a falar, não, pelo amor de Deus, eu não posso vender só 5, né? Eu tenho que correr atrás disso aqui e vender mais. Então ele acaba regulando o mercado ali e subindo o nível mesmo, né? Isso é muito legal e eu acho que já entra, por exemplo, uma questão muito importante para as pessoas saberem, né? Porque o que a gente quer é que as pessoas elas saibam, por exemplo, como que elas podem entrar no marketplace. Então, eu acho que se você pudesse responder seria legal então, como é que é para você abrir um marketplace? O que é que você precisa para poder abrir seu marketplace? O que é que vai ser levado em conta na hora que você criar essa plataforma para você? Quanto que custa? Você poderia dar um pouco de cor para a gente em relação a isso? Claro, eu adoro essa pergunta e ela foi emblemática há 4 anos atrás, né? Quando a gente começou a vivenciar um boom desse segmento. Vamos falar que o boom agora que está na moda é live commerce, né? Você vender através de lives pelo Insta, né? Mas, isso há 4 anos atrás era um marketplace. Vou virar marketplace, eu quero ser um marketplace, vamos ser um marketplace. Só que o pessoal não entendeu direito o conceito do marketplace, que é um local de reputação, grande volume, muitos clientes e diversos produtos. Então a moeda de troca é o quê? A audiência tem que ser um local que tenha muitos clientes. Para quê? Para outras lojas entrarem e virarem agregadores de oferta. Então vou dar um exemplo. Eu estou lá no Submarino, sempre foi muito conhecido e forte na parte de eletrônicos e de informática. Mas ele não resolvia bem a parte de casa e decoração móveis. Não era a praia dele. Então fazia muito sentido ele agregar essa vertical de segmento de produtos que tem a ver com informática, rack, sofá, poltrona, né, entre outros fatores. E ele fala, olha, faz o seguinte, ao invés de eu ir atrás, comprar esses produtos, ir atrás de fornecedores, eu deixo você anunciar aqui dentro. E ele vira um agregador de oferta. Em contrapartida, ele tem muito cliente que pode oferecer esse produto, faz sentido. Então, há 4 anos atrás, o pessoal vinha aqui, principalmente na consultoria, Thiago, eu quero abrir um marketplace, eu tenho 10 mil reais. Eu falei, cara, desculpa, não. Não, mas como não? Você nem ouviu? Eu falei, cara, você sabe quanto que o Mercado Livre investe por ano para manter o negócio dele de pé, né? Eu falei, estamos falando de bilhões. Eu não estou desmerecendo, mas não está palpável. Então, hoje, eu acho que antes de pensar em dinheiro, tá? O cara tem que pensar em ele já existir, ter reputação e ter uma base de clientes grande. Então ele tem que comer um pouco de feijão com arroz antes de começar, né? Então cria a loja, vira a notoriedade naquele teu segmento que você está resolvendo e você vai trabalhando. Te dar um exemplo, eu tenho um lojista aí de iluminação que eu acompanho há muito tempo. Ele deve ter algo em torno aí por mês uns 50 mil pedidos. É bastante pedido. Ele já pode começar a agregar outras ofertas.
né? Então a gente já fez isso, né? Um dos cases que eu consegui trabalhar e fez muito sentido para nós, por exemplo, a Clóvis Calçados, lá atrás, que vende calçado, né? Quem é de São Paulo deve já ter visto lá no Brás, Lago da Concórdia, né? Tem bastante loja física. A gente não era muito bom em sapato social masculino. E ela só vende calçados. A gente falou, cara, ao invés de a gente ir atrás, abrir compras, abrir fornecedor, tem uma loja aqui chamada Rafarilo, e ela fabrica e ela quer vender online. E ela quer um canal de distribuição com muito acesso. A gente abriu para ele cadastrar os produtos e deu muito certo. Então eu posso ter um micro marketplace segmentado dentro daquele segmento, que eu não consigo resolver, né? Então, a empresa de imóveis, ela é boa com madeira, ela não é boa com injetável, ela não é boa com plástico. Vamos achar um cara que trabalha bem isso daí e a gente coloca. Então, eu acho que o projeto, a gente tem que entender um pouquinho disso. Mas o que ele vai gastar de dinheiro para botar de pé? Né? Eu gosto de responder as coisas também e dar o valor. Ele vai gastar, primeiro, com uma plataforma muito mais robusta para poder aguentar tudo isso e ainda intermediar dinheiro de terceiros. Vai ter o time que vai trabalhar, mais o dinheiro em mídia para poder trazer essa audiência grande. Muito, muito por baixo, um projeto só para botar de pé, acima de 100 mil reais. Então, assim, não é tão simples ele virar um marketplace. Ele tem uma outra alternativa, subir degrau por degrau. Ele começa, resolve o segmento dele, quando ganhar audiência, vai lá e abre o mercado. Exemplo da Clóvis. Então, eu te contextualizei, assim, 3 possibilidades que uma pessoa hoje que quer ter um marketplace poderia fazer. Tá? Não é um banho de água fria, né? É uma consciência. De repente, o cara tem um investimento, ele vai lá e faz. Até porque, na atual conjuntura, gravando um podcast, a taxa Selic é 2%, cara, dinheiro parado não está rendendo nada. Então vamos girar esse dinheiro aí, né? Sim. Sim, é legal que você falou isso, porque talvez realmente tenha muita gente que tem esse sonho de abrir um marketplace, mas aí ela já sabe agora que não é uma coisa assim, de um dia para o outro, é uma coisa tão simples. E assim sendo, então, beleza, a pessoa pode não abrir o marketplace dela, mas e para ela colocar o produto dela em algum marketplace grande? Ah, então quero colocar no Magalu, quero colocar na Amazon. Como que funciona esse processo? Você pode falar um pouco para a gente? Posso, eu adoro falar isso daí. Primeira coisa que ele vai fazer é pegar um caderno e vai planejar. Ele não vai simplesmente pegar e brincar de batata quente, né? Pegar um produto e sair distribuindo em diversos marketplaces. Não. Eu quero que, primeiro, por que existe a empresa? Nossa, Thiago, o que você está falando de existir a empresa? Ele quer ser o quê? Ele quer ser uma loja que vende direto, ou ele quer ser um cara vendedor de alto volume e sem relacionamento direto com o consumidor? Porque hoje a gente tem uma espécie de duelo, e-commerce versus marketplace. O e-commerce eu tenho um relacionamento direto com o consumidor, o marketplace não. O marketplace eu sou um tirador de pedido. Ele está comprando do Mercado Livre, ele não está comprando da loja do Thiago. Então a gente tem essa diferença. Ele tem que lembrar disso. Só que o marketplace é um canal de alto volume, ele vai gerar rápido. Isso é interessante para você comprar e vender. Porque quanto mais você compra, você melhora o seu poder de compra e você melhora a possibilidade de venda, que pode fortalecer um canal direto, que é o teu e-commerce próprio. Então eu gosto dessa equação. Bota no caderno e vamos ver como que a gente vai trabalhar. Os principais, eu falo que assim, o mais fácil, né, o mais prático, o mais amigável para a gente começar simples, você não precisa de muita coisa, até para emissão de nota fiscal é muito mais simples, é o próprio Mercado Livre. Tá? Eu acho que esse é o mais antigo, é o mais prático, é o mais fácil. É todo segmento que dá certo no Mercado Livre? Não. Né? Tem segmentos que são mais específicos. Eu já falei de artesanato, informática, entre outros. Então, às vezes é melhor você avaliar um outro marketplace. Mas assim, o Mercado Livre é muito fácil você iniciar e começar a ter essa prática. Dica de amigo. Antes de você começar, tem um sisteminha chamado ERP, que é um controle de estoque, contábil e fiscal. O primeiro investimento que você vai fazer é ter esse sistema, inserir as informações de produto e estoque nesse sistema e dele você replicar para onde você vai vender, que a gente chama de canais de venda. Assim você vai ter uma estrutura confiável e vai gerir bem o teu estoque. Hoje mesmo eu dei consultoria para uma pessoa que ela não tem noção de quantos produtos ela mandou para o Mercado Livre e ela não tem noção de quantos produtos ela tem dentro da loja dela. E isso, infelizmente, é muito comum. E eu não quero que isso aconteça com as pessoas. Então, comece certo. Invista em conhecimento, invista em sistema e comece certo. Lá na frente, você vai me agradecer. Então, você vai lá, a B2W é um bom começo, Magazine Luiza, Magalu é muito bom, a parte de moda, da Fit,
Netshoes, Zatini. A gente tem diversos caras aí que a gente já pode ir citando que vão ajudar bastante. A Olish, que eu comentei ali no começo, ela é muito interessante porque ela é um agregador de marketplaces. Então, ao invés de você subir um a um, você sobe na Olish e a Olish replica para todos os marketplaces que ela tem presença. Só que você não entra com a reputação tua que está nascendo agora, você entra com a reputação da Olish, que é gigante. Então, a possibilidade de você vender mais. Só que você paga mais por isso. A comissão é maior. E antes disso tudo, Fernando, a gente tem que lembrar de fazer a conta. O mais importante é o quê? O bastidor. O cara tem que fazer um exercício de precificação, que eu chamo. Então ele tem que levantar o preço de custo do produto dele, o preço de venda e a composição para fazer essa venda. E entender se a comissão daquele marketplace cabe no bolso dele ou não. Porque ele fala, eu vou entrar lá no Mercado Livre, taxa padrão, 11% ou 16%. Não. Se o produto é abaixo de R$ 99,00 hoje, ele tem um adicional de R$ 5,00. Você tem menos benefício no frete. Então sai mais caro. Ele tem que fazer essa conta. Entrar numa da Fit, dependendo do produto ou a tua reputação, você já paga de cara 30%. E por aí vai. Né? Então a gente tem que tomar cuidado para quê? Para a gente fazer certo esse processo. Fazer o bastidor. O e-commerce ele é mais físico do que a gente imagina. Então é uma empresa, é um varejo. Se eu não fizer essa conta, eu vou entrar mal ali nele. Eu dei uma desviada no assunto, mas eu acho importante comentar isso porque a cada 10 pessoas que entram aqui no consultoria, que relatam que estão com dificuldade ou problema, 11 não tem noção do que fez ou da conta que tem. Tá? Não, certamente foi 0% desviada do assunto, isso é mega importante. O Educando Seu Bolso ele é de educação financeira mesmo, e a gente percebe isso em diversos outros segmentos, né? Pessoa que está escolhendo uma maquininha de cartão, pessoa que está escolhendo um empréstimo, pessoa que está escolhendo um financiamento. O que falta, na maior parte das vezes, para aquela aquisição dar certo, transação dar certo, é justamente esse planejamento prévio. A pessoa colocar na ponta do lápis ali quanto que ela vai pagar de taxa com aquele empréstimo, quanto que ela vai pagar de taxa, enfim. Então, esse planejamento ele é super importante e é importantíssimo você ter trazido. No texto que acompanha esse podcast, a gente vai então buscar colocar algumas coisas para você levar em conta na hora de colocar os produtos no marketplace. Então, agradeço por você ter tocado nesse assunto, ele é mega importante. E avançando um pouco, eu também achei, retomando uma coisa que você falou, na verdade, um tempo atrás, né, na conversa. Por exemplo, você fala, há 4 anos atrás esse assunto bombou muito, há 3 anos atrás esse assunto foi muito importante. E eu também achei interessante você ter falado isso para a gente ver como, na verdade, Marketplace ele não é uma coisa nova. Ele é uma coisa que já estava mostrando o quanto ele tinha potencial há alguns anos já, e acabou que nesse momento que ele, assim, foi um boom e as pessoas se viram no momento de, ok, agora é vida ou morte, eu preciso, sabe, começar a avançar para o meio digital mesmo, não tem mais opção. Então, é super legal para a gente ver como que já é uma coisa que era muito expoente, sabe, e ver como fazer agora para ingressar no meio virtual. Se você quiser comentar alguma coisa a mais sobre isso. Quero. Porque, assim, o que eu mais falei esse ano, nossa, o e-commerce aconteceu. Né? Eu dou muita risada quando eu escuto o rádio, a mídia tradicional, vamos chamar assim, né? Eu escuto muito o CBN, escuto muito o Jovem Pan, principalmente, e os jornais. Aí sempre tem um comentarista, não, que o e-commerce agora, porque as pessoas podem comprar de casa. Cara, a pessoa pode comprar de casa, pelo menos no Brasil, há 25 anos. Isso não é novidade. Isso daqui está virando massivo. É outra coisa. O que aconteceu esse ano com o e-commerce foi uma antecipação de anos. A gente estima que a gente conseguiu acelerar 4 anos de processo. Tá? Mas por que o marketplace voltou a ser falado e está em pauta? O cara tem um negócio físico. Ele não quis fazer nada do digital até hoje. Esse cara nasceu no digital esse ano a forceps. Meu filho, tua loja está fechada. Ou você vai pro digital ou você morre. É simples assim, vamos falar o português claro. Né? O cara acordou. Pô, não é só o cara ter uma presença de um site, ou deixar um e-mail, um contato, ou fazer qualquer coisa no Insta, qualquer página. Ele precisa anunciar os produtos que ele tem. Para ele abrir uma plataforma de e-commerce, um projeto decente, ele vai algo em torno de 3 a 7 meses.
Então não adianta ele falar, ah, quero agora, vou usar o WhatsApp. É uma ferramenta de comunicação, não é um sistema de venda. Então o jeito mais rápido e fácil dele ir para o online e vender é o marketplace. Então a adesão dele foi maior. E concordo, tá pronto, é isso, o cara tem um estoque, vai lá e aproveita. A gente pegou uma rede de lojas que a gente atende, são 27 lojas. A gente estava com muito estoque parado em cada loja. E o estoque não estava integrado ainda, porque o e-commerce é uma célula independente. Sabe o que a gente fez? A gente catou loja a loja, cadastrou como usuário diferente no Mercado Livre e começou a vender produtos de cada loja. Eu fiz o quê? 27 perfis. O pessoal estava na loja, sem fazer nada, não podia entrar cliente. Começa a anunciar. E olha, vendeu, ajudou. Então, assim, são formas da gente trabalhar. Esse ano, a gente deve atingir um número de compradores online superior, eu estimo, a 80 milhões de brasileiros. Isso já significa quase a totalidade dos consumidores. Esses consumidores online significam quase a totalidade dos internautas. Esse ano a gente deve bater algo em torno perto de 130 milhões de internautas. Falar de 80 milhões é uma vitória, sim, a mais de 50%, uau, né? Isso nunca aconteceu. Então, o pessoal vai ir. E o que a gente sempre fala, não existe passo para trás em e-commerce. A pessoa teve uma experiência, pode ser até ruim essa experiência, mas a praticidade, a facilidade da tomada de decisão, ela não ter que ir e visitar diversas lojas, ela poder sim gerar uma economia se ela for inteligente, né, um bom usuário, ela vai voltar a fazer esse consumo. E a praticidade, né? Quem disse que a gente é bem atendido hoje no físico? Eu evito ficar falando isso porque eu sou suspeito. Eu vou puxar sardinha pro meu lado. Mas, cara, vamos falar, em que supermercado você já foi tentar comprar um eletrônico e você sabia mais do que o vendedor sobre o eletrônico? Isso é super comum. O cara não tem informação, né? Ou o cara propriamente entrar e olhar o e-commerce da loja para poder responder a pergunta. Então a gente é um pouco mais preparado. Tá? Você falou da precificação. Eu tenho aqui uma listagem, se você quiser até comento dos principais custos que ele vai ter que contemplar para poder saber a formulação de preço. Tá? Se você quiser, eu falo também depois. Não, acho legal. Acho que a gente pode tocar nisso e depois também dá para colocar no texto que vai junto com o artigo, com o podcast. Então, eu já vou avançar, né, falando... Não, calma. Travei. Tô calmo. Relaxa. Você fala muito bem, relaxa. Obrigada. Tô tentando. Ó, tem duas... Bom, isso daí vai tirar, obviamente. Tem duas coisas, né? Eu, pelo meu tempo, percebo que você tá um pouquinho nervosa, mas a sua desenvoltura não parece. Ah, legal. Entendeu? Então, assim, relaxa, tá falando super bem. Não, obrigada. Tá certo. Você também tá falando super bem, vai ficar ótimo. Eu vou voltar aqui. Mas fica tranquila, quer que conte uma piada? Não, eu sou péssimo em piada. Também não sou muito boa, não. Não, mas é bom poder conversar assim um pouco para quebrar o gelo, já ajuda. É o que eu tenho realmente pouca prática, mas assim, acho que funciona bem. Beleza, vou voltar então. A gente tá Thiago, falando do você preço. falou... Aí você falou do mercado, a revolução do marketplace que eu tinha para comentar, e a gente tava falando do preço. Thiago, você falou várias coisas legais agora. Com certeza, por exemplo, o marketplace... Não. Thiago, você falou várias coisas interessantes agora, porque o nosso público ele precisa realmente entender que essa questão das vendas digitais, das vendas online, ela chegou para ficar mesmo. Não é que o comércio físico ele vai deixar de existir, ele continua sendo muito importante, mas ele chegou para ficar. Então é importante que todas as pessoas entendam mais sobre e-commerce, e aqui a gente está falando mais sobre marketplace, mas buscar tudo sobre e-commerce, porque é uma tendência que está aí só para ficar e continuar crescendo. E nesse sentido, eu já para perguntar, por exemplo, então, quais são as principais vantagens do marketplace em específico e também se você puder citar algumas desvantagens desse modelo que podem, sei lá, então, de acordo com essas desvantagens, não vai ser melhor para as pessoas ser desse jeito, é melhor usar um outro canal, mas também focar nas vantagens. O que você pode falar para a gente sobre isso? Tá, eu fiz um dos vídeos assim que mais me pediram e que eu fiz e que gerou mais embate, vamos falar,
foi o comparativo, e-commerce versus marketplace, né? O que vale a pena? Eles coexistem, não coexistem, são amigos, são inimigos, o que é? Eu sempre defendo que você ter um e-commerce é interessante porque você tem a sua casa própria. Você não mora de aluguel, essa pessoa vai te achar, esse endereço é teu, e você pode convidar a ela a voltar sempre. Ela tem um relacionamento direto com você. O marketplace é um local de muito volume, é muita gente, é muito bacana, mas não necessariamente alguém sabe quem você é, tá? Porque a relação está na esfera acima, tá? Com o Mercado Livre, com o Magazine Luiza, com a B2W. Ela não é sua consumidora, ele não é seu consumidor. A vantagem do marketplace: praticidade, facilidade de adesão, alto volume e quantidade de consumidores. A desvantagem, elas são as mesmas. Por quê? Alto volume, concorrência altíssima. Regras não 100% claras e mudam do jeito que é. Então, assim, antigamente era muito comum um cara ter uma medalha X no Mercado Livre, mudou a regra, ele perdeu. O cara vendia 10 mil num dia, no dia seguinte estava vendendo R$1.000. O pessoal morre de medo disso. É um pavor que existe. Então, o mesmo ponto que são suas forças, também são os pontos que nos fazem pensar. Do mesmo jeito o e-commerce, porque você ter uma casa própria te custa mais dinheiro do que você morar de aluguel. Você tem que dispor de um investimento maior para fazer acontecer do que você pegar e sair morando num local direto. Outra questão, né? O trabalho ele é teu, você precisa de uma estrutura muito maior. Eu cheguei a atender um cliente que ele vendia dentro do Mercado Livre 50 mil pedidos por mês. E ele tinha 14 pessoas na expedição. Se eu pegar uma loja com 50 mil pedidos, eu vou ter quase um exército na expedição, se eu fizesse o processo inteiro. Porque ele pegava e mandava para o fulfillment do Mercado Livre. Ele não ficava com o produto dentro da empresa, ele mandava para o fulfillment. Então, ele mandando para lá, ele tem uma necessidade de equipe menor. E aí fica mais fácil para ele poder trabalhar. Eu gosto de trabalhar com uma estratégia mista, mas com uma trava, onde eu começo o meu primeiro, porque senão eu nunca vou priorizar o meu negócio, o meu e-commerce. Habilito um marketplace meta, mas eu sempre quero que a distribuição de faturamento seja 50% própria e 50% marketplace. Ah, mas de onde você tirou isso, Thiago? Se eu faturar R$100.000 mensais em uma loja, eu quero agregar mais 100 mil. Eu não quero pegar 100 mil e dividir por 50. E isso muitas vezes acaba acontecendo. Por quê? Você entrando no marketplace, você vira concorrente de você mesmo, de uma certa forma. Por quê? Aquilo que você estava indexando, só você tinha, por que eu vou botar no marketplace? O que aconteceu há 3 natais atrás? Bombou tênis de rodinha. Aquele maldito tênis de rodinha. Né? Porque isso só serve para criança cair. Aquilo lá não é patins. E aí, beleza. Bombou, a gente estava vendendo pra caramba, a gente já tinha vendido mais de 7 mil unidades dentro da B2W. Chegou perto do Natal, o dono foi lá e limpou o estoque, tipo, comprou 15 mil pares, porque ele sabia que estava em alta e falou, cara, me dá tudo, eu quero tudo. E o cara vendeu, ele arrematou o lote. Você acredita que o marketplace entrou em contato com o fabricante, tentando comprar direto o produto e ele começar a vender direto? A gente brinca que às vezes também é você dormir com um leão. Você não sabe quando ele vai acordar com fome. E ele vai te comer, se ele estiver com fome. Então, isso aconteceu, ele acabou entrando em contato com a loja, falando, eu quero comprar de você. Ele falou, não, já vendo aí, agora você só recebe comissão. E ele tentou dar um bypass, que a gente fala, né? Ele tentou passar a perna no lojista. Então, assim, é bom, só que tem que estar clara a relação de você saber o que você vai esperar de cada um. Se você respeitar esses itens, se você respeitar essa mecânica, aí vai funcionar bem. Agora, se entrar por entrar, vender por vender, cara, você não vai nem ganhar dinheiro. Tá. Não, tá certo. Muito importante. E para diferenciar para o nosso público, caso para alguém não tenha ficado claro, quando a gente fala em e-commerce, a gente está falando, por exemplo, nas pessoas que têm uma plataforma própria delas, uma loja própria, e marketplace é quando elas colocam, por exemplo, na Magazine Luiza, que tem diversos fornecedores, e aí, por exemplo, você está lá com seus concorrentes também, né? Você tem uma grande visibilidade, mas você está ali com outras pessoas que também estão vendendo os mesmos produtos, e aí você tem seus concorrentes, é como se fosse um shopping, que costumam muito usar essa comparação. Exatamente. Isso. E você comentou, por exemplo, uma desvantagem, que é essa questão de como vai funcionar a prática da venda, né, que pode dar errado em alguns pontos.
E eu já queria avançar, então, para quais são os desafios que você vê no marketplace no Brasil. Não só, talvez, em relação ao marketplace, o problema que pode ter com o Mercado Livre, pode ter com a B2W, mas, assim, outros problemas, outros desafios que você acha que o marketplace ele enfrenta para se estabelecer no Brasil hoje, ou você acha que o cenário ele já está positivo para esse mercado? Como você vê isso? A gente tem uma questão grande aí que é vamos chamar de profissionalização, né, do marketplace, porque indiretamente ele acaba protegendo um pouco o lojista, principalmente quando a gente fala de informalidade, é isso que eu estou dizendo, tá? Nessa informalidade tem que ter uma regulamentação, e não fica claro muitas vezes a relação. E também a questão da venda de serviço, né? Porque o marketplace ele acaba emitindo uma nota de serviço para o lojista, e não necessariamente é um serviço, é um intermédio de venda. Eu acho que tem bastante coisa ainda para se discutir legalmente também. O desafio a gente é muito pequeno, percentualmente, online versus o físico. A gente era até 2020, começo do ano, algo em torno de 5% do varejo físico. Talvez em 2020 a gente tenha chego aos 7, 8, 9%. Isso é muito menos do que você tinha de média comparado ao dado anterior dos 5%, né? A Grã-Bretanha com 13%, a China com uma adoção superior a 9%. Com certeza esses caras subiram um patamar, deve estar batendo 20%. A gente tem um caminho muito longo aí para de repente representar 30%, por que não? Né? O que salvou esse ano o Magazine Luiza com o fechamento das lojas foi online, tanto que ela registrou um lucro positivo, superior, mesmo tendo toda a sua rede física fechada. Então, assim, o marketplace tem uma regulamentação, existe sim uma profissionalização e uma adequação de trabalho. O que muitas vezes esses caras oferecem de moeda de troca também para vender, que eu acabei não comentando, é a possibilidade do serviço mais efetivo. Porque ele é um agregador de possibilidades. Eu tenho um canal, eu tenho audiência. Porém, se você receber o dinheiro por aqui, a minha taxa de pagamento é menor, porque eu transaciono um volume maior. O meu custo de entrega é menor, porque eu tenho um contrato maior e ele vai receber mais rápido. Por outro lado, voltando até um pouco ao assunto, isso daí inviabiliza você conseguir vender você mesmo. Porque produtos acima de R$ 99,00 dentro do Mercado Livre, você tem uma condição de frete que você, para ter no seu negócio próprio, eu preciso ter acima de 10 mil pedidos mês. Vou demorar para conseguir fazer isso. Então são dois paralelos aí. Eu acho que assim, é um mercado em evolução. A gente sempre está moldando ele e aprendendo e evoluindo. E tem muita água para rolar. Tá? Em regulamentação, profissionalização, funcionalidade. A gente tem muita dificuldade ainda de bater catálogo de produto. Cada um cadastra de um jeito, cada um usa um código. A gente não tem uma normatização. Né? Roupa sofre muito também, guia de tamanho, guia de tabela. Então, o e-commerce em si ele tem esse desafio e é replicado também no marketplace. E a gente, nossa, tem muita coisa ainda para rolar. Lembrando que boa parte desses caras estão construindo centros de distribuições fora do grande eixo São Paulo, fora do grande eixo Sudeste. A gente tem um potencial absurdo no Nordeste, a gente tem um potencial maior ainda no Norte. As empresas não vão até lá. Para eu mandar um produto de São Paulo para o Acre, de custo de entrega, eu vou pagar algo em torno do produto pequeno de gramas de R$60 e vai levar 29 dias úteis para chegar lá. Você pegar e mandar uma mercadoria do Amapá para o Amapá, leva 21 dias úteis. Então, assim, tem coisas que precisam ser resolvidas e o e-commerce é a possibilidade de você começar a fomentar um negócio mais local. Sim, cara, isso é muito legal. Você tocou em outros pontos muito interessantes e disso surgem mais duas perguntas, que eu acho que são as nossas duas últimas perguntas para chegar já ao fim do episódio também. Que o primeiro então, baseado nisso. Quais são as estratégias e tendências para o futuro que você vê? E a outra é baseada nessa questão de custos que você falou. Quais são os principais custos dessa estrutura? Meio de pagamento, taxa, logística de envio? Beleza. Seriam esses dois últimos pontos. Vou fazer de trás para frente, porque aí eu deixo o futuro o mais legal no fim. Então, assim, de custo, a gente tem uma planilha de precificação, né? Se me permitir, quem quiser me acompanhar lá no canal, né? Tá o URL aí, né? Vai estar nos créditos. E você tem uma série lá chamada de precificação, onde eu ensino as pessoas a fazerem a precificação e eu deixo à disposição essa planilha para download, para facilitar um pouco a vida.
Então eu tenho um preço-alvo. A primeira coisa é o preço-alvo. Quanto eu quero vender? Vamos imaginar que seja R$200, tá? Um produto X que você está querendo comprar. Custo, R$75, é o custo de aquisição, quanto eu paguei para comprar do fornecedor. Eu vou ter inicialmente um custo operacional, que é água, luz, os funcionários, o local. Eu vou operacionalizar esse produto. Então, geralmente, ele fica entre 8% e 14%. Imposto, tem que pagar o governo. E esse aqui, muitas vezes, é o cara que rouba o maior filé, né? Eu já trabalho, para quem está começando no Simples, perto do teto de 14%. Uma média alta. Por quê? Eu tenho que ver se a empresa vai dar dinheiro lá na frente. Muitas vezes o marketplace ele tem uma comissão flutuante de acordo com cada negócio, né? Eu coloco uma média aqui de 16%. E eu acrescento mais 2% de ads do marketplace, que é o quê? Publicidade dentro do marketplace para eu começar a vender. Do mesmo jeito que eu tenho que fazer no comércio eletrônico, eu também tenho uma publicidade interna dentro do marketplace para fomentar. Eu não vou ter custo de fraude, eu não vou ter custo de pagamento. Isso daí já está embutido na comissão. Tá? E eu também não vou ter o custo de marketing em si. Hoje no e-commerce eu aloco 10% do marketing. Se o produto vai ser vendido a R$200, eu quero separar 20%. Aqui eu estou separando só 2%, que é uma publicidade lá dentro, porque dentro da comissão, em tese, o marketplace já faz publicidade externa. Tá? Embalagem, alguns dão, outros não, 2%. Entrega, eu vou colocar pelo menos 4%. Eu preciso ajudar a financiar o pedaço da entrega. O país é muito grande, ele é continental, não dá para o cliente também subsidiar 100% o custo, fica muito caro para ele. E por fim, eu vou alocar o lucro. Hoje, neste ano, estou fazendo uma média de 5% e estou feliz. Há 7 anos atrás, eu colocava 14%. Outro cenário econômico, outro cenário do e-commerce, era mais fácil você vender. Só para você ter noção como diluiu isso também. Do mesmo jeito que quem ganhava muito dinheiro na bolsa já não consegue mais ganhar do mesmo jeito. Né? Posso fazer uma pergunta em relação Claro. a isso? Essa redução, por exemplo, de lucro seria em parte por causa do mercado mais competitivo? Você pode listar um pouco também de quais seriam esses critérios assim, que fizeram a margem de lucro reduzir? Critérios não, mas esses pontos. A gente tem sim a concorrência, tá? Eu acho que isso tem a ver também, né? A maturidade do negócio é normal, né? Você estava no Oceano Azul com pouca gente, agora está todo mundo. E o outro fator é a economia. A economia deixou de render tanto. O Brasil não rende tanto quanto ele já rendeu. Tesouro Direto. Pelo menos a minha aplicação veio negativa em alguns meses. E ela já rendeu 14%. Sim. Né? Então, assim, a gente mudou o cenário econômico, não dá para você acompanhar no mercado da mesma forma. Tá? Eu acho que nesse sentido. Mas da precificação é isso daqui. Você vai fazer a conta, nessa conta que eu fiz aqui de exemplo, eu tenho um preço final que eu poderia praticar R$193. Me sobrou 7. Essa diferença vira lucro. Ou eu vou fazer um subsídio de produto para descobrir se R$200 é um preço que eu vou vender no mercado ou se eu tenho que baixar o preço disso daqui. E a gente vai fazendo a precificação. Tá? Isso aqui é a base para você poder trabalhar. E principalmente em datas fortes como a Black Friday, você tem que ter isso daqui para saber quanto de desconto o teu negócio absorve. Porque não adianta você pegar e falar assim, vou vender e vou dar 40% de desconto. Eu já vi gente quebrar fazendo isso. Né? Então, isso é complicado também, por outro lado. Tá? Do futuro, o que eu tenho de perspectivas, né, e tendências, né, eu acho que é um pouco que eu já vivo. É a massificação do e-commerce, que eu usei lá atrás. Então, assim, tá na boca do povo. Não tem mais aquela, esse negócio da internet. Cara, já era, né? Do mesmo jeito que a rede social já era, né? Já era no bom sentido, assim, tá na boca de todo mundo. O WhatsApp, o Insta, TikTok agora, e o e-commerce que o pessoal realmente está consumindo. Então, essa massificação vai ajudar. A gente vai ter uma questão um pouco mais sinestésica, né, um pouco mais tátil do que vai ser o e-commerce. Realidade aumentada vai ajudar e muito, principalmente decoração. Eu quero saber como fica na minha parede um negócio. Eu consigo simular. Hoje já tem lojas que fazem isso, né? Então é algo que já está aqui. Análises preditivas e um pouco de inteligência artificial. Eu começar a entender o teu comportamento. É meio que efeito Netflix. Você entra lá, nossa, passa coisa que eu gosto aqui depois de um tempo. Então eu quero também mostrar uma vitrine que só passe coisas que você gosta. Isso existe hoje? Sim. É massivo? Não. Então eu acredito que isso daí vai ser um comportamento natural.
O live e-commerce, eu acho que é um pouco de modismo, nem moda, nem oportunidade. Mas a apresentação de produto, a interação e a gravação de vídeo e demonstração da utilização, uma coisa que a Polishop faz há 20 anos, ela deve se consolidar na internet. Por quê? O que você faz? Você quer comprar um produto. Antigamente você batia no Google. Hoje você já está batendo direto no YouTube, pegando assim, entendendo tudo sobre isso. Eu fui comprar uma máquina de lavar louça. Qual a melhor máquina de lavar louça? Como usar uma máquina de lavar louça? Vale a pena comprar uma máquina de lavar louça? Qual a melhor máquina de lavar louça? Eu não tenho mais texto, eu tenho vídeos. E eu estou interagindo com isso. Agora, se uma Magazine Luiza faz uma produção de conteúdo decente, pega uma redatora fantástica, uma pessoa que usa isso, cria esse conteúdo e direciona ele para mim, a conversão é maior. Então a experiência, ela vai falar mais alto. Eu acho que o e-commerce agora ele deixa de ser tão transacional. Então assim, preço, compro, e ele começa a ter um pouco mais de experiência e envolvimento. Sim, um pouco mais focado na experiência do usuário, um pouco mais segmentado, né, nichado. E essa questão de, por exemplo, das tecnologias e de realidade aumentada, a gente está vendo muito em outros setores também. A gente teve uma conversa com o pessoal do imobiliário, né? Pessoal do imobiliário, e agora tem diversas, por exemplo, a pessoa agora quer comprar uma casa, apartamento, ela também não precisa mais ir presencialmente ver como é que é a casa, apartamento, ela consegue fazer uma tour virtual lá por dentro, sem ter que se locomover, até vai, né? Mas assim, não precisa ir lá no primeiro dia, ela já olha primeiro antes, para depois conseguir visitar. É uma coisa bem legal, realmente parece que está sendo uma coisa que vai crescer bastante, ainda não é muito mercado, como você falou, mas está começando a ganhar mais força no Brasil. Eu aluguei meu apartamento, a mulher estava em Portugal. Aí eu usei o quinto andar, o corretor foi até lá, porque eu também não ia, né? O cara estava com a chave e ele fez um tour virtual. Mostrou a vista, mostrou o detalhe, encanamento e tal. Ela foi acompanhando porque ela queria chegar no Brasil e visitar aqueles apartamentos que ela já tinha validado. Então ela ganhou um belo de um tempo. Né? Então isso está no nosso dia. A questão é você massificar a utilização. Né? Outra experiência que a gente já está na área de saúde, por exemplo, eu voltei a usar aparelho. Né? Depois de velho, a gente está usando. Mas eu estou usando aquele Invisalign. Eu fiz toda a simulação do tratamento, o cara fez um 3D de como meu dente vai ficar antes de montar o plano, antes de sair a impressão do aparelho. Né? Poxa, isso para mim foi utópico. Eu usei aquele aparelho de ferro, ia lá no dentista e ficava apertando. Você ter isso e reduzir o tempo absurdamente, um tratamento de 3 anos virar 40 semanas. Você vê, você junto com o teu dentista falar, ok, é esse sorriso que eu quero, cara, é louco isso. Por que eu não posso fazer isso com uma peça de roupa? Por que eu não posso fazer isso com um calçado, um tênis? Né? Por que eu não posso fazer isso com qualquer coisa que eu for comprar? Então, eu acho que isso daí é uma coisa que ainda vai massificar bastante. Eu gosto desse termo. E principalmente por conta do e-commerce. Pela viabilidade que o e-commerce dá. Não que o e-commerce é o causador. É a viabilidade que ele te possibilita conectar esses dois universos aí. Sim, eu acho que a gente está falando de um cenário bem legal, assim, boas perspectivas para o futuro, né? Dá para a gente ser bastante otimista em relação ao e-commerce e em relação aos marketplaces. E com isso também, acho que a gente pode chegar no nosso episódio ao final, infelizmente, porque o bate-papo está super bacana. Mas eu gostaria demais de agradecer a presença do Thiago. Esse episódio ele vai estar disponível em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Cashbox, também no vídeo no YouTube. E no blog do Educando Seu Bolso você pode acessar esse conteúdo com mais detalhes. A gente vai listar, por exemplo, todos os critérios que você precisa para abrir seu e-commerce, para colocar seu produto no e-commerce, no marketplace, os custos. Então é só acessar educandoseubolso.blog.br. E eu deixo para você fazer suas considerações finais, Thiago. Legal. Bom, em primeiro lugar aqui, agradeço mais uma vez. Né? Eu acho que compartilhar conhecimento é muito bom e nunca é demais. Eu acho que quanto mais a gente fizer isso, todo mundo vai ganhar. Né? Eu sou um consumidor assíduo de podcast. Tô louco para sair a velocidade 3, né? eu não consigo mais ouvir na 2, né? Eu fico validando meus áudios, meus vídeos, eu fico tentando aumentar mais a velocidade. Mas adoro, eu acho que é um formato de distribuição muito bacana. E estudem,
estudem, estudem, estudem, seja uma esponja, absorva, mas sintetize aquilo que você está absorvendo e entenda aquilo que você está absorvendo. Um copo cheio não adianta nada, né? Tem que entender também aquilo que você vai armazenar. E-commerce é isso, todo dia está mudando, todo dia tem uma regra nova, é muito bom, é um mercado grande e tem muito potencial e pelo menos por próximos 10 anos a gente deve manter uma taxa de crescimento de 2 dígitos. Não está previsto um PIB tão alto, nem no mundo, tá? Então é um mercado que realmente vai acontecer muita coisa ainda, então vá lá e aproveite. E quem quiser, siga à disposição, tem um monte de conteúdo que eu deixo disponível para vocês, é só dar uma googada lá, vai achar fácil. Isso aí. Então é isso, pessoal. Agradeço novamente, eu agradeço ao Thiago e até a próxima. Um abraço, até mais.